A relevância do Brasil no mundo é o tema de hoje do podcast Mais Futuro. Olá, meu nome é Lucas. Meu nome é Gustavo, seja bem-vindo ao podcast Mais Futuro, Desconstruindo o Jornalismo. Mas antes, a gente já pede para você já se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e seguir a gente nas nossas redes sociais, que está aqui na tela agora. Também pode entrar no site portalfuturolivre.com, porque lá tem uma matéria especial sobre o tema de hoje. Se estiver nos ouvindo, não esqueça de seguir a gente por essa plataforma de podcast. Certo? Faltou alguma coisa? Não, tá certinho. Então, beleza. Hoje a gente vai falar sobre a relevância do Brasil no mundo. O Brasil, que é um país tão grande, né? Nosso país ele é o 5º maior país em expansão territorial e é um dos países mais ricos do mundo, está entre os 10 países mais ricos do mundo e tem uma das maiores populações também no mundo inteiro. Olha só, Gustavo, 23% dos peixes de água doce do mundo estão no Brasil. 16% das aves no total também se encontram no nosso país, além de 12% dos mamíferos e 15% de todas as espécies de animais e plantas. Os cientistas dizem que a biodiversidade mundial é maior do que se imagina no Brasil, de acordo com a BBC. Pois é, Lucas. O Brasil é um membro fundador da ONU, a Organização das Nações Unidas. O Brasil participa de todas as agências especializadas da ONU. O Brasil está entre os 20 maiores contribuintes das Nações Unidas em operações de paz. Historicamente, o Brasil é o primeiro país a discursar na Assembleia Geral. É uma honra, né? A gente saber que nosso país, quando a Dilma foi eleita, por exemplo, nós saberíamos que pela primeira vez desde a história das Nações Unidas, nos anos 40, quando começaram a ONU, então uma mulher iria abrir o discurso, né, iria iniciar o discurso ali da Assembleia Geral da ONU. Gustavo, olha só, um estudo da Embrapa diz que o Brasil alimenta o mundo. O país é responsável por 10% da produção mundial de trigo, soja, milho, cevada, arroz e carne bovina, 6 itens. O agro alimenta mais de 800 milhões de pessoas. O colunista Glauber Silveira disse que o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas anualmente. Pois é, Lucas. 60% da água doce do mundo está concentrada em 10 países, entre eles o Brasil. O Brasil tem mais água doce do que qualquer outro país no mundo. Cerca de 12% da água doce está no nosso território. Você vê. É algo curioso, né? O Brasil é, assim, grande, né? Porque a gente tem toda essa potência de água. A gente sabe, né, que muito da água, maior parte, né, vamos colocar dessa maneira, da água doce do mundo pertence a gente, né? Um quarto, praticamente, né, pelas informações aqui, 1/4 praticamente dos peixes de água doce do mundo estão no Brasil, 23%, quase 1/4, né? 1/4 é 25%. A biodiversidade brasileira é maravilhosa, né? A gente está aí pelos cantos dos pássaros, por exemplo. Então, é muito, muito legal saber que o Brasil ele é relevante a ponto de alimentar o mundo, a ponto de ter essa participação histórica. Nós temos a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que historicamente se mistura com a história do Brasil. Se a gente fala de ONU, a gente fala de Brasil. Porque o Brasil é o primeiro país a discursar na ONU, na Assembleia Geral, e o Brasil, né, um brasileiro, é um dos responsáveis pela fundação ali da ONU, para essa discussão, para essa união de países, para realmente debater assuntos importantes. O Brasil é um dos países responsáveis aí por grandes ações de paz, né? O Brasil não tem guerra com ninguém, né? O Brasil é um país extremamente relevante e importante para o mundo inteiro. A gente tem aqui o pulmão do mundo. Pulmão não. É pulmão ou coração do mundo? Eu não sei como é que eles chamam a Amazônia. Praticamente é o pulmão do mundo. É o pulmão do mundo. Chamam a Amazônia de pulmão do mundo. Pertence ao Brasil, né? O país ele é um tamanho tão continental,
né? É um tamanho tão grande que dentro do nosso país mesmo são várias culturas, várias situações. Nós temos uma das 7 maravilhas do mundo moderno, né? Que é o Cristo Redentor. Tem agora um Cristo Redentor maior ainda no sul do país, maior do que existe no Rio de Janeiro. Então, tem muita coisa que as pessoas lá de fora, né? Os estrangeiros, essa era a palavra que estava procurando, os estrangeiros olham e percebem que o Brasil é muito relevante, né? O país é riquíssimo, né? Recentemente, no primeiro trimestre, pela informação inicial, primeiro trimestre do ano 2021, se eu não me engano, o Brasil tornou-se a 9ª economia do mundo. O Brasil já chegou a ser muito antes, já estava abaixo disso, foi para a 10ª economia e está com a sua economia voltando, está voltando a ser um nome realmente, né, forte economicamente falando, mesmo diante da pandemia. Então, é interessante saber quão relevante é o Brasil para o mundo. Pois é, Lucas, a gente vê que o grande papel que é o Brasil. Mas a gente que está dentro do país, a gente algumas vezes não consegue ter essa proporção que ele tem, mas ele é um país muito importante mesmo, para diversos países. Se praticamente o Brasil hoje falar assim, não vou fazer mais nada para os outros países, é algo muito preocupante para diversos países que podem entrar até em colapso, dependendo do país. Então, você vê o papel importante do nosso país hoje. Com as importações do agronegócio, que é o principal ponto principal ponto econômico, né? A chave econômica do nosso país, historicamente falando, é o agronegócio. E aí você vê o que ele produz muita coisa. Que a gente citou são algumas áreas, mas no agro tem diversas. Então o Brasil ele tem um papel tão grande, tão importante para outros países ao olhar do mundo. Você vê, uma coisa que é uma informação que a gente nem tem algumas vezes, é que o Brasil é o fundador da ONU praticamente. A gente pode dizer isso teoricamente, né? Teoricamente falando, o Brasil seria o fundador da ONU. Ele é um membro fundador, claro, tem um brasileiro lá que tem a sua importância, e por isso, né, também tem a parte histórica de abrir a Assembleia Geral, né? Todos os discursos. Então o mundo, interessante isso, o mundo, em cada Assembleia da ONU, espera o presidente brasileiro falar. Então, 2011, né, se eu não me engano, 2011, foi a Dilma, foi a primeira mulher a abrir uma discussão na ONU, por ser a primeira mulher presidente do Brasil. Então, tudo primeiro vai ser no nosso país. Então, se o nosso país tiver um presidente, exemplo, negro, vai ser o primeiro homem negro, ou primeira mulher negra a abrir o discurso, entendeu? E assim vai indo. Primeira pessoa que tal coisa, então sempre vai ter alguma relevância. E o mundo espera o discurso da ONU. O mundo espera aquele momento que, para nós brasileiros, muitas das vezes, não é valorizado. Que é ter o nosso representante brasileiro, o chefe do executivo, obviamente falando nessa questão da Assembleia Geral, abrindo um discurso ali, né? O mundo fica de olho nisso. O Brasil ele é citado diversas vezes em diversas assembleias, em diversas partes da ONU. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, sempre fala do Brasil. Alerta alguma coisa para o Brasil. De tão relevante que é o nosso país, né? Porque aqui nós somos um país acolhedor, um país, né, historicamente falando, feliz. Então, mesmo com seus problemas, com suas desigualdades sociais, próxima desigualdade de fome, mesmo alimentando todo mundo, o Brasil tem todo esse processo e faz parte da história, né, Gustavo? Pois é, Lucas. E você vê, a diversidade que um país tem, com tudo isso, contribui bastante. Você vê que o país, como você disse, ele cada vez mais está tendo maior importância ainda. Ele é importante e está sendo cada vez mais tendo seu destaque. Então, o país, você pode ver, tem diversas pessoas que estão vindo para o país. Muitos estrangeiros estão vindo para o país, porque o Brasil começou a ser algo tão em destaque lá fora, que as pessoas falam, eu quero conhecer, eu quero ir lá, eu quero ver o que é essa diversidade que o Brasil tem. Muitas empresas no mundo inteiro, né, têm filiais, né, aqui no Brasil. Então, a gente tem muitas empresas famosas no mundo inteiro que tem aqui no Brasil
alguma sede, alguma coisa, né? Para a produção justamente de seus produtos. Tem estrangeiros, empresários riquíssimos que querem investir no Brasil. O Brasil ele é uma potência, né? É um país, assim, é um país diferente de todos os outros. Tanto é que, por exemplo, na América Latina, todos os países da América Latina, com exceção do Brasil, falam espanhol, né? O Brasil fala português. Falam português, uma parte fala em português, vamos dizer assim. O principal língua é português. Português do Brasil, que é diferente do português de Portugal. O Brasil tem o português do Brasil, só que aqui a gente tem tanta diversidade de pessoas que hoje que moram no país. A cultura é tão grande que a gente pede um pão de um estilo em São Paulo, é diferente no Rio de Janeiro, é diferente na Bahia, e assim vai indo. Dentro do país, é como se fosse um continente, né? Sim. E aí você vê a diversidade tão grande que tem um país. Então, aqui a gente vai achar pessoas de diversos países que vieram para o Brasil por gostar do país, por conhecer o país, e muitas vezes as pessoas que chegam aqui no país querem ficar, desejam, e acabam se naturalizando brasileiro. Então a gente tem vários casos, até pessoas famosas que a gente conhece hoje, que são naturalizadas brasileiras, por gostar do país, pela essa tal diversidade, que hoje a gente fala o português, mas a gente fala um portunhol algumas vezes, né? Se precisar, toma aí. Temos um portunhol, um português com espanhol tudo junto, meio embolado, mas o Brasil é um país muito acolhedor. E o Brasil, ele é um país tão rico culturalmente falando, que o mundo olha para o Brasil. O mundo espera fevereiro por conta do carnaval. Muitas partes do mundo esperam junho e julho por conta das festas juninas e julinas, né? E o mundo olha, eu lembro muito bem disso, sobre o filme do Leandro Hassum na Netflix, Tudo Bem no Natal que Vem, porque, historicamente falando, o mundo inteiro assiste filmes onde o Natal está nevando. Só que em dezembro, aqui no Brasil, é um calor que é só por Deus. Então as pessoas assistiram aquele filme e até comentaram com o Leandro Hassum, né? Não sei se você acompanhou essa entrevista dele, se eu não me engano, foi pro Vênus podcast, se eu não me engano, ou para outro podcast, que ele falou assim, as pessoas paravam e falavam, nossa, mas é assim o Natal no Brasil, ou algo do tipo, sabe? Porque realmente as pessoas começam a olhar para o nosso país de uma maneira diferente, né? Por ser muito diferente de outros países, a realidade de outros países, onde neva, que o Brasil é assim, é um país muito privilegiado pela sua localização até no globo terrestre. É um país tropical abençoado por Deus, como diria a música, né? Pois é, ele é um país tropical, não tem terremoto, não neva, se neva é lá na região sul. Neva na região sul, esse ano nevou, né? Mas são locais muito específicos no país. Então, no Brasil a gente tem tudo. Neva, chove, tem tudo. Só não tem terremoto. O resto tem. Então a gente vê tudo isso. O Brasil, ele é um país, reforça sempre nessa diversidade. Ele é diverso em tudo. Não só nas pessoas que estão, mas na cultura, no agro. No meio do agro é bem diverso. A gente praticamente cultiva quase tudo. Muitas frutas, alimentos que são até cultivados em outros países, o Brasil consegue replicar aqui no Brasil por conta do local, do clima mesmo. O clima é muito favorável para a plantação, né, aqui no nosso país. E a gente citou nessa temporada do podcast, por exemplo, saúde, né, que o SUS, por exemplo, é o maior sistema público de saúde do mundo, né, e tá no Brasil. Tem muitas coisas que o Brasil ele tem assim de expansão. São Paulo, a capital paulista, é uma das maiores metrópoles, né? A capital de São Paulo é maior que muito país. Tô falando nem do estado, tô falando da capital, né? São Paulo tem uma economia gigantesca, né? Trabalha muito. A gente trabalha muito aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tá falando porque a gente mora aqui. A gente trabalha muito aqui em São Paulo para ter até mesmo essa visibilidade internacional. As pessoas olham para a Avenida Paulista. Né? E não só a Avenida Paulista, mas muitas outras avenidas, a Faria Lima é citada internacionalmente, né? E o mundo fica de olho em eleições do nosso país, né? Então,
Emissoras de televisão muitas vezes escolhem o Brasil como a sede, entre aspas, de correspondência internacional sobre a América do Sul. Muitas vezes Brasília ou até mesmo Rio de Janeiro, por ser realmente uma capital histórica, né, para o mundo inteiro. Tem Ipanema, tem Copacabana, tem o Cristo Redentor, enfim, a história mesmo da cultura do Brasil e até mesmo a cultura mundial passa pelo Rio de Janeiro também. Né? Você pode ver, tem diversas coisas que nosso país é referência mundialmente. Diversas áreas. Tem esse ponto que o Brasil é reconhecido como referência. Não, o Brasil, ele tem o melhor disso, o melhor daquela área. Não, o Brasil, ele é referência em tudo. Não. E até em coisas, né, Gustavo, que não são geopolíticas. Sim. No futebol, o Brasil é o país que tem mais Copas do mundo, né? Tem o rei do futebol, é brasileiro. Então, tem todas as coisas. Os jogadores mais caros do mundo, que é o Neymar, é brasileiro. Então, tem todas essas questões, né? É curioso saber mostrar como o Brasil é tão relevante em tudo. Até formatos de programas de televisão, o Brasil consegue dominar. Não basta vencer a Copa dos Memes, né, na internet, o Brasil consegue dominar formatos. Então, o Big Brother no Brasil é uma referência para o mundo de tamanho, de expansão. A Fazenda no Brasil também é uma referência. O MasterChef do Brasil é uma referência no mundo inteiro. Então, a gente vê realmente que até nisso o Brasil tem uma referência muito grande. O Japão tem apresentadores de televisão do Japão que se inspiram no Silvio Santos, né, que é o rei da televisão brasileira. Então, tem toda uma questão. E o Brasil ele é um país tão forte em todas essas áreas que a gente vê muitas pessoas olhando para o Brasil de maneira de investimento mesmo, até nessas áreas simples. Então, a gente vê empresas conhecidas mundialmente querendo trabalhar nesses formatos de programas de TV no Brasil. Pois é. Sobre o BBB, o pessoal comenta bastante sobre o nosso BBB, né? Que é o Big Brother Brasil. O formato do Brasil, ele segue o padrão, só que ele é muito diferenciado do que é o Big Brother. Quem já pegou o Big Brother lá de fora é um visual totalmente diferente. A maneira que o programa é conduzido, mesmo seguindo os padrões do formato, é totalmente diferenciado. É uma referência. O MasterChef Brasil aqui também é algo conhecido internacionalmente. É muito elogiado. Da maneira que o programa da maneira que o programa é conduzido, como o Brasil consegue interagir. Então, esses formatos de televisão, algumas vezes até filmes brasileiros, é muito elogiado lá fora. Cidade de Deus, Tropa de Elite, Doce de Mãe, a gente pode ficar citando aqui vários que são reconhecidos mundialmente. A atriz Fernanda Montenegro, né, é conhecida lá fora também. Suzana Vieira, amada muito em Portugal, né? Então, tem toda uma questão. E tudo isso eleva o nome do nosso país, né? Sim. Então, em todas essas áreas, seja em programas de televisão, no formato televisivo, em filmes, na dublagem também, o Brasil é um dos principais referências no mundo inteiro na dublagem. Novelas. E assim vai. Na moda também, na moda principalmente. É uma das maiores modelos de todos os tempos, Gisele Bündchen, é brasileira. O pessoal até ficou surpreso nas Olimpíadas, né? Lembra? Ela desfilando, que eu só pensava, não caia, pelo amor de Deus, ela desfilando lá. E o pessoal ficou surpreso, meu Deus, Gisele é brasileira, né? O avião é brasileiro. Pois é, o Brasil é tão visto em tantas áreas, na aviação também, porque tem fábricas brasileiras de aviões, que é muita referência no mundo inteiro. Então se a gente for citar as áreas, são diversas áreas. O Brasil é uma referência tão grande que algumas vezes a gente não tem essa visão. Infelizmente, no Brasil, os brasileiros não valorizam o que tem, né? Por quê? Porque olha muito para o que não tem. Então, olha para a desigualdade social, porque não tem igualdade social no país. Olham para a fome, porque não tem gente que não passa fome no país. Tem muita gente que
tá passando fome. Então, a gente olha para os problemas e esquece que a gente também tem as soluções, né? O Brasil alimenta o mundo. Tudo bem, tem problemas dentro de casa. Mas é como eu gosto de usar esse exemplo, que dentro da nossa casa, eu vou dizer por mim, eu Lucas, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser organizada. Então eu me organizo, gosto de fazer tudo. Mas se você for olhar a cabeceira do lado do meu quarto, é uma bagunça. Mas aquilo ali não me representa. Aquela bagunça ali que tá o remédio do lado da vitamina, do lado da pasta de dente, do lado do sabonete, do lado do livro, do lado do perfume ali, aquilo ali não me representa. Porque eu sei que eu sou organizado. Então é a mesma coisa do nosso país. O Brasil, ele tem muitos problemas a serem resolvidos. Mas a gente não pode deixar de esquecer que sem o Brasil, o mundo passa fome, e sem o Brasil, o mundo não tem água, né? Porque o Brasil é tão rico e tão poderoso que a gente esquece dessa força da natureza brasileira, realmente. Você vê a importância do nosso país. E é bom a gente sempre lembrar disso, desses pontos. Até tem muito mais. Dá uma pesquisada no que o Brasil é referência. Tem muito mais coisas, porque se a gente fosse falar aqui, a gente ia passar horas só falando das referências que é o Brasil. E a gente vê tudo isso. Vê como que o país ele é importante pelo que ele é, pela importância. Então a gente tem visto ultimamente bastante esse crescimento da valorização do nosso país para os outros lá fora. Não só para nós brasileiros, claro que a gente tem nossos problemas, mas vamos não é deixando ele de lado. É só não colocando tanto agora o olho nos problemas. Ensina o que a gente é bom. Não focar apenas em problemas. Sim. E a gente olhar para isso. Olhar. Veja que a gente tem várias pessoas querendo mesmo, assim, com toda a força, entrar no nosso país e investir. Coisas que há alguns anos atrás, o país tinha que fazer algum movimento politicamente para que alguém de lá de fora entrasse no nosso país para conseguir investir. O Brasil, politicamente falando, ele é muito curioso, né? Porque a gente tem aqui referências políticas para o mundo inteiro. Seja de direita ou de esquerda, né? Vamos falar dos dois. Só um título de curiosidade de Bolsonaro e Lula, por exemplo, né? Porque a gente tem Barack Obama falando do Lula, a gente tem diversos... Esqueci o nome do rapaz que foi primeiro-ministro de Israel, que falava muito do Bolsonaro, não é Benjamin Netanyahu, se eu não me engano o nome dele. Então a gente tem muitos lados. As pessoas olham muito para os políticos brasileiros, olham muito para o presidente brasileiro, olham muito para tudo isso, porque é uma referência até mesmo de sistema democrático, né? Então a gente não percebe o quão importante é o nosso país para o sistema mundial, para a nova ordem mundial. Pois é. E tudo isso que a gente falou aqui são pontos que se estende muito por muito mais, aonde a gente se falasse, realmente a gente levaria horas e horas aqui só falando ponto por ponto. Mas o Brasil ele tem um papel muito importante. Muito, muito, muito importante no mundo. E é bom a gente sempre relembrar disso. Poxa, realmente o Brasil tem um destaque. Sabe uma coisa pra gente encerrar? Eu acho engraçado isso. A gente pode falar mal da gente, mas a gente não deixa... Não deixa ninguém de fora falar mal do nosso país. É curiosíssimo, né? Nós somos campeões em memes, somos campeões nos realities, nos engajamentos nas redes sociais, porque nos assuntos mais comentados do mundo, muitas vezes estão situações brasileiras ali, né? Tags brasileiras ali. Então, a gente realmente tem uma voz no mundo que a gente ainda não soube dosar, não soube perceber. Mas e pra você aí de casa? Quer acrescentar, Gustavo? Não, tá certo. E pra você de casa aí, pessoal, o que você acha sobre a importância do nosso país? Você sabia de algumas áreas que a gente citou aqui dessa importância? Sabia dessa relevância aqui, da biodiversidade, por exemplo, né? Eu achei curiosíssimo. Quase um quarto aí dos peixes de água doce são do Brasil. Interessante.
O que você acha sobre isso? Fala pra gente. Comenta aqui pra gente. Usa a nossa hashtag podcast mais futuro. Comenta pra gente aqui. Marca a gente também nas nossas redes sociais na hashtag. Fala pra gente o que você acha sobre esse tema. Se você já sabia dessa importância. Qual área que você também vê que é bacana, que o Brasil é referência, que a gente não citou aqui. Ou até citou, mas conta aí pra gente aí. Fala pra gente que a gente quer saber. Então fica de olho, segue a gente nas nossas redes sociais também. Tá certo? Vou falar minha rede social. Minha rede social é LimaNV, lá no Instagram. E a minha é Lucas Rogério. Então segue a gente nas nossas redes sociais pessoais e segue também as redes sociais do Portal Futuro Livre. Tá certo? Bom, pessoal, nós finalizamos o podcast Mais Futuro por aqui. Até a próxima semana com um novo assunto, um novo tema. Tchau, tchau, gente.